Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um povo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia da ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, tus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Queremos dar um saludo outra vez a todos nossos irmãos. Hoje estamos aqui ao norte de Califórnia, um dia muito ensolarado, um dia muito bonito, aunque está frio, pero está muito bonito por el contraste del invierno com o dia ensolarado. Assim que estamos muito felizes de estar aqui outra vez e queremos anunciar, meus irmãos, de que o dia sábado, que é o 24, a próxima semana, estaremos, se Deus permite, em Los Ángeles, por la manhã na igreja de Garfield e por la tarde na igreja de la Hoover. Se alguno quer visitar-nos, estar com nós, chama-nos para que podamos dar-lhe a direção das igrejas. Também damos um saludo a los hermanos que nos acompanham por la televisão, também por internet. Que Deus nos bendiga a todos. Um grande abraço a los hermanos allá em Sudamérica, em Centroamérica. Que Deus bendiga também a los que estão em outras partes, em Europa e México, que estão nos acompanhando em essa programação especial de Verdade Presente. Meus hermanos, vamos diretamente ao tema. E quero pedir que Deus bendiga sua palavra com reverência. Vou postrar-me para orar. Oremos. Amado Padre, graças, Senhor, por tu misericórdia, porque nos ha dado este sábado tão hermoso. Bendice-nos aqui também a todos os irmãos que nos acompanham este dia sábado. Guarda-nos, ó Deus, em el hueco de tus manos. Guia-nos, Senhor, para exaltar tu nome, tu governo, tu lei, tu obra. E dá-nos, Senhor, tu Espírito Santo para iluminar nossa mente, nossos olhos, Senhor, para que podamos ver de onde venimos, onde estamos e para onde vamos. Ajuda-nos a exaltar o nome de Jesus, o Cordeiro que foi imolado. Em seu santo nome pedimos e agradecemos esta oração. Amém. Muito bem, meus irmãos, já nos estamos acercando ao término do ano 2022. Foi um ano de muitas bendições e queremos dizer, hermanos, que estaremos, se Deus permite, fazendo uma grande fiesta para o 31 deste mês de dezembro de 2022. Estaremos fazendo, se Deus nos permite, uma vigília de las 4 da tarde hasta las 10 da noite, horário Califórnia. Queremos invitar a todos que participem com nós, porque queremos fazer uma santa cena. Vamos ter todos os hermanos que estão na Escola Madison Missão Final e vamos fazer aqui na Santa Cena. E de la mesma maneira, vocês também podem participar com nós. Coloquem uma mesa, uma toalha branca bem bonita e os emblemas da vitória, o jugo e o pão. E desta maneira vamos guiar o programa desde aqui e você aí em sua casa participa com nós. Também, se algum irmão quer reunir a igreja, e estaremos dando desde aqui o tema, também a sequência de la Santa Cena. Assim que invitamos a todos que participem com nós. Também queremos fazer, hermanos, uma retrospectiva de todas as bendições que Deus ha derramado sobre este Ministério Missão Final em este ano 2022. Assim que lo invitamos a todos que participem com nós e queremos, claro, também ter uma vigília com cantos, testemunhos, ¿no? Estudio de la palavra, el 31 de dezembro, de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Muy bien, hermanos, ya hablamos todos os anúncios, vamos ao tema que empezamos esta manhã sobre o cerco de Jerusalém,
sobre, mis hermanos, como o inimigo vai levantar uma crise ao tempo del fim. Esse é o temário que começamos a estudar esta manhã e agora vamos dar sequência em esta parte da tarde. Queremos dizer de nossa alegria de poder trazer esses temas de verdade presente. Alguns irmãos me estão perguntando, pastor, já não está Instituto de Saúde Total, porque aí colocávamos os vídeos, mas agora está Juárez Souza, e aí estamos colocando. Mas se você entra na nossa página de WhatsApp, Madison Missão Final, aí estamos colocando todo este material para você. Mas temos uma página especial de internet, que é puestos, plural, puestosdeavanzada.com, todo junto a la vez, puestosdeavanzada.com. Aí estamos colocando os vídeos de saúde, de puestos de avançada, de teologia ou de profecia, todos os temas, aí estamos colocando. Cada sábado estamos predicando 2, 3 sermões e também os miércoles temos, hermanos, lo que é a reunião a las 7 de la tarde, horário Califórnia, e os domingos temos as classes de naturopatia e teologia, aí estão colocadas também. Assim que todos estão invitados a participar, é grátis, e ajude-nos a passar a voz. Também, meus irmãos, queremos agradecer de maneira muito especial aqueles que estão apoiando esta obra, fazendo sua donação à página institutodesaludtotal.com, outra vez, à página institutodesaludtotal.com, todo junto. Aí entra, a página está Tesoreria, e punchando este botão Tesoreria, abre a opção de diezmo, de ofrenda, donação, e aí você vai ter o privilégio de participar em esta obra. Queremos agradecer a todos que nos estão apoiando e que nos estão ajudando, porque ao mês de abril, hermanos, queremos lograr alcançar $1 milhão, aunque uno pueda donar um pouco menos ou mais que isto, não importa. Queremos encontrar 1000 pessoas, porque temos miles de seguidores que nos estão acompanhando e que estão mirando esses vídeos. E se algum pode apoiar, esta é a hora. E por quê? Porque queremos, hermanos, comprar livros, El Conflito de los Siglos, Ministério de Curação. Agora temos bastante Ministério de Curação, mas queremos comprar mais Conflito de los Siglos. Aqui temos, hermanos, cajas de conflitos em espanhol e inglês, mas queremos comprar bastante para que quando tengamos já os estudantes, podamos ir de casa em casa para levar esta luz através do Conflito de los Siglos e Ministério de Curação. No futuro também vou estar falando sobre outros livros, especialmente, hermanos, Palavras de Vida del Gran Maestro e também El Camino a Cristo. São livros que queremos estar distribuindo pelo Camino a Cristo. Temos um sonho de produzi-lo com a parte de los 8 remédios naturais divinos em la parte del Camino a Cristo. Assim que é um projeto que temos. Pero queremos agradecer já de coração a todos que nos estão apoiando com esta obra. Bueno, mis hermanos, vamos abrir a palavra do Senhor, já oramos. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 diz assim, este poderoso livro, diz assim, hermanos, el capítulo 21, versículo 20. Pero quando vieres a Jerusalém, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha chegado. Este sermão profético, apocalíptico, é um sermão de nosso Salvador. E ele, a la vez, em Mateus, como estudamos por la manhã, capítulo 24, e o versículo 15 e 16, nos dava orientações específicas. Capítulo 21, agora Lucas, versículo 20, diz: pero quando vieres Jerusalém, mire, Jerusalém, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha chegado. Versículo 21, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Quer dizer que aqui já encontramos dois grupos. Um grupo que foi ao campo
e outro grupo que quedou para trás. Queridos hermanos, Deus é tão misericordioso. Agora vem a pergunta, o grupo que está em el campo, pues já tem sua comida, já tem sua casa, já tem como sobreviver, pero como vai ser o grupo que vai salir a la última hora? Pero já não é salir, aqui diz huir. Como vão sobreviver? Eu entendo, hermanos, que aqui entra a história de José. A história de José traz muita ilustração prática para o tempo del fim. Número 1, que Deus havia dado a José, hermanos, luz. Havia dado conhecimento de como preparar-se. E a la vez que chegou a hambruna, José não somente quedou mirando a televisão, a los periódicos que viram a desgraça, ele tinha já preparado, mis hermanos, los graneros, tinha preparado los silos, já estavam sobrecargados de granos, havia trigo em abundância. Pero os hermanos de José, que lhe haviam entregado, que lhe haviam tentado matar e lo vendieram, que lo haviam odiado, agora tuvieron que buscar com José a comida. Miren, mis hermanos, essa história não é apenas uma história para os niños, aunque é muito bonita para contar a los niños. Esta é uma história que se vai a repetir agora, porque há grupo de pessoas que dizem de aqueles que vão ao campo, oh, esse é fanático, esse está louco, le levaram el coco, mira lo que se foram como ermitanes. E depois, ao futuro, quando venga a crise, quando sua família esteja sem comida à mesa, quando seus filhos estiverem pedindo que comer e que não podem comprar porque amam ao Senhor e não querem transgredir a lei de Deus, então, hermanos, vão ter que ver-se forçados a ir com aqueles que foram, como diz o livro, eventos de los últimos dias, adelante, abrindo caminho, e agora terão que tocar sua porta e pedir sua comida. Hermanos, aqui há muita luz em esses livros proféticos de nosso Salvador. Diz assim, eu vou ler outra vez: então os que estão em Judeia huyam a los montes, e os que em meio de ella váyanse, e os que estão em los campos não entrem em ella. Vamos estar enfrentando peligros que agora não temos ideia ao tempo del fim. Estou sempre lendo, hermanos, este livro Mensajes Selectos, pero nunca es demasiado leer. Aqui diz assim, hermanos, capítulo 14, Mensajes Selectos, tomo 2, diz: evítense los conflitos laborales, que são os sindicatos, ¿no? Diz o texto assim: se aproxima rapidamente o tempo quando o poder de las uniones laborales será muito opressivo. Una vez y otra el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde pueden cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Hermanos, los pastores no predicaron esta luz, no predicaron, mis hermanos, esta doutrina, e aqui diz: agora deveríamos prestar atenção à instrução que se nos ha dado vez tras vez, salir de las ciudades e ir a los distritos rurales, donde las casas não estão apinhadas unas ao lado de outras, e donde estareis livres. Como, hermanos? Como? E donde estareis livres de la interferência de los enemigos. Hermanos, a la outra página, não pode estar predicando muito isso porque quero dar o tema del cerco de Jerusalém, pero está em la mesma luz. Dice a la outra página, capítulo 14, está a página 263, Mensajes Selectos, tomo 2, dice: nuestros restaurantes devem estar em las ciudades, pero de outro modo os obreiros que trabalham em ellas não poderiam alcançar a la gente e enseñar os princípios que rigen a la vida sana. E por ahora temos que utilizar salones de reuniões nas cidades. São igrejas ou grupos. Agora, pero o que viene agora é assustador, diz: pero dentro de não muito tempo habrá tal contienda e confusão em las ciudades que aqueles que desejem salir de ellas não poderão hacerlo. Devemos estar preparados para estes acontecimentos,
Esta es la luz que el cielo me ha dado. Hermanos, si estoy entendiendo bien lo que estoy leyendo, aquel grupo que queda para atrás queda atrapado. Porque aquí dice así, pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir, porque ahora van a decir, wow, estoy preso, não tenho trabalho, não tenho comida, não tenho renta, não tenho água, não tenho nada. E agora querem correr e poner gasolina, não há como. E querem sair, já estão cerradas as fronteiras, já estão cerradas as cidades. Dice los que deseen salir de ellas, não poderão hacerlo. Hermanos, viene uma crise. Esta crise está às portas. E, hermanos, os pastores não ensinaram estas coisas. Por isso, mis hermanos, a palavra de Deus em Isaías capítulo 56 dice así, el versículo 10, Isaías 56, 10, sus atalayas são ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, não podem ladrar, sonholentos, echados, aman el dormir. Versículo 11, y estes perros comilones são insaciáveis, e os pastores mesmos não sabem entender. Todos eles seguem seus próprios caminhos, cada um busca seu próprio proveito, cada um por seu lado. Então, hermanos, aqui há uma acusação muito forte. Talvez você diga, ai pastor, por que tem que ler isto? É porque, mis hermanos, hoje nós confiamos em los pastores, são nossos líderes espirituais, eles vêm predicar a palavra del Senhor como sacerdotes de Jeová, eles levam os oráculos sagrados, pero eles têm, hermanos, a tarefa de dar a la trompeta el sonido certeiro de que viene, hermanos, la crisis, está às portas e que a igreja tem que preparar-se para esta hora. Por isso diz o profeta Isaías, perros mudos, que não sabem ladrar porque não tem o valor. A la mañana leemos, hermanos, que nossa tarefa agora como igreja é exponer o homem del pecado, é exponer a abominação desoladora, é exponer o cuerno pequeño ou a bestia de la profecia. Pero se estamos callados por hablar de Navidad, por hablar de Páscoa, por hablar de fiestas, entretenimento, hermanos, ¿a dónde que alguém vai preparar-se se não damos a la trompeta el sonido certeiro? Por isso disse, hermanos, eles são comilones insaciáveis, porque cada mês vem o cheque, cada mês vem o cheque. Isso é o que entendo, porque não queremos que a igreja vá ao campo, porque se vão todos ao campo, quem vai trazer o cheque? Então acaba o salário, já não tem dinheiro. O pastor ganha um salário, hermanos, para ir sábado a la igreja e predicar um sermão. E um sermão, pero se for um sermão de preparação, pero um sermão que não está preparando a igreja. Por isso disse aqui, hermanos, que eles, então, estão buscando seu próprio proveito. E de aí, hermanos, que o Senhor está em contra disso. A sierva del Senhor tem um texto, a la página 61, este librito, Joias de los Testimonios, a la página 61 diz assim, hermanos, e esse texto é um texto muito pesado. Aqui vemos, página 61, el sello de Deus, el capítulo. Página 66, em la outra tradução, diz, aqui vemos que a igreja, el santuário del Senhor, era a primeira em sentir os golpes de la ira de Deus. Como? A igreja? Vou ler outra vez. Aqui vemos que a igreja, el santuário del Senhor, era a primeira em sentir os golpes de la ira de Deus. Los ancianos, los líderes, ¿no? Aquellos a quem Deus havia brindado gran luz, que lhe haviam destacado como guardianes de los interesses espirituais del pueblo, haviam traicionado su cometido. Haviam assumido a atitude de que não é necessário esperar milagros, nem a señalada manifestação do poder de Deus, como nos tempos anteriores. Os tempos han cambiado. Essas palavras fortalecem sua incredulidade e dizem: "El Senhor não hará bem nem mal. És demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Assim, el clamor de paz e seguridade é dado por homens que não volverão a elevar a voz como trompeta para mostrar ao pueblo de Deus suas transgressões e a casa de Jacob seus pecados."
Estes perros mudos, que no querían ladrar, son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. ¿Sabe de qué está hablando este capítulo, hermanos? A la página 61 de Ezequiel, capítulo 9. Por eso, hermanos, que en este momento, cuidado a donde usted va, cuidado a donde usted congrega, cuidado a quien usted escucha, porque si está escuchando a um líder, a um pastor, a um anciano, a um evangelista, a um ministério que apenas disse doutrina, que apenas te ensina fábulas, que apenas te ensina entretenimento, você vai estar perdido, porque, meu irmão, aqui disse que temos que ir à acção agora. Por isso que temos que agora ensinar panaderia, apicultura, agricultura, construção, como obter energia. Temos que ensinar, hermanos, a parte prática. Então, vai o dia lunes a la conferência com o presidente e diga-lhe qual é o plano que temos aqui para comprar terras, para plantar, para produzir um banco de comidas, um banco de semillas. Qual é o plano que temos aqui para criar condições para sustento próprio, para que os membros que vão perder seu trabalho tenham como manter-se? E o presidente vai dizer, ¿quê? ¿De que está falando? Não tem um plano. A igreja, hermanos, não está preparada. Lo mismo que mencionei a la mañana de Ucrânia, chegou a guerra e os hermanos aí escutando um pastorcito predicando. Não tinham nada, hermanos, apenas um departamentito de Dorcas em cada igreja com umas latitas. Isto se vai de la noite a la mañana, isto termina. O ponto é que, como José, deveríamos haver preparado a terra, plantado, armazenado e agora estar preparados com materiais para evangelizar. Porque, mis hermanos, a crise está às portas. O Senhor disse em Lucas capítulo 21 assim, dice el versículo 22, porque estos são dias de retribução, para que se cumplan todas as coisas que estão escritas. Versículo 23 diz, mas ai de las que estão encintas, e de las que criem aquellos dias, porque habrá gran calamidade en la tierra e ira sobre este pueblo. Queridos hermanos, estas palavras são medidas. Nuestro Salvador não está falando apenas porque não sabia o que dizer. Ele sabia, hermanos, com sua visão profética de lo que ele estava falando. E disse claramente, mis hermanos, habrá gran calamidade en la tierra. Não é pequena, não é a guerra, hermanos, allá de Ucrânia com Rússia. Esto vai alcançar toda a terra. A Bíblia diz em Daniel 12, de 1 al 3, hermanos, que habrá gran tribulação como nunca habido. Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 21 e 22, diz que habrá tan gran tribulação como nunca habido desde que há homens sobre a terra. Todos os horrores da Primeira, Segunda Gran Guerra Mundial, todos os horrores do dilúvio, todos os horrores da destruição de Sodoma e Gomorra, não alcança o que vai venir. Por isso, esta manhã, leyendo o conflito de los siglos, leí, hermanos, que a destruição de Jerusalém, quando corriam rios de sangre por las piedras de las calles, era apenas um pálido reflejo de lo que vai venir. Por isso, hermanos, eu não puedo dar-me lujo de cerrar esses livros e, como um perro mudo, quedar callado. Eu tenho que predicar este tema. Parece que é um tema negativo, hermanos, pero não é negativo. A la hora que tengamos seguridade, a la hora que tengamos comida, a la hora que tengamos água, a la hora que tengamos onde dormir, quando todo o mundo está em comoção, vamos entender que era um mensagem de amor, era um mensagem de advertência, era um mensagem que devia ser predicado e nadie vai poder levantar o dedo e dizer, usted sabia e não nos ha hablado nada. Por isso, em este momento, temos que trabalhar forte, hermanos, porque aqui diz assim, habrá gran calamidade en la tierra e ira sobre este pueblo, e cairão al filo de espada, e serão llevados cautivos a todas as nações, e Jerusalém será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Quer dizer, hermanos, que há um plano. Deus tem um plano, um reloj. Deus tem, mis hermanos, uma agenda. E a agenda de Deus está correndo. E o plano de Deus não pode ser frenado. E o inimigo não pode, hermanos, destruir a obra do Senhor. O plano de Deus se vai cumprir. O tempo de los gentiles. O que significa isto? É que o Senhor
vai dar um tempo para chamar o mundo ao arrependimento. Por isso que agora nós temos que entender de que a missão é a prioridade. Nós não podemos ir ao campo apenas com medo, apenas para escapar de lo que vai vir, apenas porque vamos ter comida. Ir ao campo significa preparar a estratégia, hermanos, para lograr alcançar los paganos, los gentiles, los pentecostales, los evangélicos, com este mensaje completo de salvação. A ver, eu tenho pouco tempo, hermanos, e me desespero porque eu tenho muito material aqui. Déjame abrir um tema agora que é um tema super delicado, mas um tema preciso. Não é que não sei o que falar aqui, vou ler qualquer coisa, não. Este livro, hermanos, El Conflicto de los Siglos, diz assim, aqui a la página, deixa ver aqui a página, eu tenho marcado aqui, diz assim, hermanos, 714, Conflicto de los Siglos, página 714, vamos ler aí, diz assim, el gran conflicto, la gran guerra o la batalla cósmica entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Sigo leyendo. El gran conflicto siguió su curso, ponga atención a las palabras, durante 6.000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora, todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Ahora el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Hermanos, entonces, empieza una batalla tremenda a la hora del tiempo del fin, como nunca ha habido, porque durante 6.000 años la batalla venía arrastrándose, pero ahora es el último combate, ahora es el último enfrentamiento. Satanás ya no tiene nada a perder, ya no puede recuar, ya está acorralado, y los impíos saben que tienen, hermanos, que luchar para lograr alcanzar lo que siempre quisieran, vivir sin Dios y pero a la vez disfrutar de sus bendiciones. Quisieron posesionarse del planeta Tierra. Satanás quiso hacer un gobierno y demostrar que él tenía la competencia de tener su gobierno, pero Cristo se metió en sus planes y vino a este planeta y caminó aquí, hermanos, solo, sin el poder de la divinidad o de la presencia de los ángeles de manera física y visible, pero Jesús caminó solo y derrotó el enemigo. Ahora, mis hermanos, entonces, en este momento, Dios va a reivindicar su carácter, Dios va a reivindicar su gobierno, Dios va a reivindicar su santa ley, y Dios tiene un plan, hermanos, pero el enemigo entonces ahora va a cercar la iglesia, que es la Jerusalén moderna, y la iglesia, hermanos, al revés de poder defenderse, la iglesia cae en las manos del enemigo. Usted va a decir, ¿cómo, pastor? ¿Qué está diciendo? Sí, hermanos, la iglesia va a caer a las manos del enemigo. Y usted va a preguntar, entonces, ¿cómo termina la obra? Es que hay un remanente que escapa. Hay, mis hermanos, un residuo que escapa. Hay un grupo de personas que aprendió a vivir en obediencia conforme la palabra. Abajo de la misma página que estoy leyendo, El Conflicto de los Siglos 714, dice así. Dice así, hermanos, a la página 714, la obra de destrucción empieza entre los que profesaran ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen los primeros. Hermanos, miren lo que está diciendo aquí, que algo terrible. La obra de destrucción comienza entre los que profesaram ser guardianes espirituales del pueblo. Y dice, los falsos centinelas caen los primeros. Y ahí sigue leyendo, hermanos, cuando ahora, en este momento, nosotros no podemos dormir, ni podemos estar callados,
Por isso leí, hermanos, de que aqueles que conhecem a luz e que não predicam a luz são como perros emudecidos. Por isso o Senhor, hermanos, agora quer de que nos preparemos, porque estamos para entrar a la última batalha. O mesmo livro, página 618, El conflito de los siglos, 618, dice: Satanás ha estado preparando-se desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar el mundo. ¿Cuánto tiempo está se preparando Satanás para engañar el mundo? Ya hace tiempo. Hermanos, por eso entonces nosotros tenemos que comprender que el enemigo conoce su tiempo. Apocalipse capítulo 12 dice que Satanás sabe que pouco tempo le queda. Apocalipse 12, 12. Então, hermanos, o inimigo, ele está acompanhando, e ele sabe, meus hermanos, de que o tempo se está terminando para ele, e ele agora, meus hermanos, tem que redobrar todo o seu esforço para destruir a igreja, para destruir o reino de Deus, para destruir os hijos de Deus e destronar a Cristo. Satanás ha estado preparando-se desde há tempo para seu último esforço para enganar o mundo. Pouco a pouco, brinco um pouco mais abaixo, disse, pouco a pouco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Mira, mis hermanos, aquí dice, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Y un poco más abajo dice así, todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en este engaño. Dice, los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Queridos hermanos, entonces en este momento nosotros debemos despertar, porque mis hermanos estamos para entrar a la última pelea, al último combate, y la guerra, mis hermanos, va a tornar-se cada vez más agresiva. Por eso ahora, mis hermanos, nosotros tenemos muy poco tiempo para hacer la obra del Señor. Con respecto a esto, hermanos, tengo un libro, hermanos, hermano Marcelo me ayuda, tengo un libro llamado Primeros Escritos, ahí está. No agarré este libro, hermanos, pero quando vamos entrar nesse tema, é muito delicado, e quero ler um texto, graças. Quero ler um texto aqui, meus irmãos, deste livro, Primeiros Escritos, de que nós devemos ter muito cuidado, porque, meus irmãos, este tema é um tema muito agora controversial. Vou ler esse texto, diz assim: La sierva del Señor, Primeros Escritos, mis hermanos, a la página 75, dice, mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo, pero en la confusión reinante desde 1844, se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. A ver, si estoy entendiendo, hermanos, los adventistas, vamos a decir mileritas, fueron probados por la fecha o por la prueba. Marcaram a fecha para 1843, depois 1844, e Jesus não vino à terra. Não vou entrar nesse tema agora, mas é o assunto aqui da irmã White, a esto se refere a ella. Pero diciendo, hermanos, sobre esto, dice, la cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. ¿Qué entiendo esto? Que não devemos já marcar fechas para a venida do Senhor, como hicieron os mileritas. Claro que eles hicieron, e disse a sierva del Senhor que a mano de Deus estava encobrindo, de maneira que eles não podiam ver
que não era a venida de Jesus à terra, e sim a venida de Jesus, como está em el livro de Daniel, no capítulo 7, del 9 al 13, Jesus devia venir à presença del Padre, em el lugar del santuário celestial, e não à terra. Sigo lendo aqui. El Senhor me ha mostrado, estou lendo Primeiros Escritos, página 75. El Senhor me ha mostrado que o mensaje del tercer ángel deve progresar e ser proclamado a los hijos dispersos de Deus, pero não deve depender de uma fecha. Hermanos, isso, hermanos, se eu pudesse cerrar agora e terminar esse sermão, já estaria feliz porque he dado o mensaje, hermanos. Temos que preparar-nos. Há uma crise, pero não devemos marcar uma fecha para a venida do Senhor. Sigo lendo. Vi que alguns estão criando uma excitação falsa al predicar, fijando fechas, pero o mensaje del tercer ángel é mais poderoso de lo que se pode ser numa fecha. Vi que este mensaje pode subsistir sobre seu próprio fundamento e não necessita ser reforçado com fechas, que irá adelante com grande poder, hará sua obra e será abreviado em justiça. Então, hermanos, eu vou falar agora algo delicado, pero já vou falando, não estou marcando fechas. E por quê? Porque Deus está dizendo que o mensagem do terceiro ángel é tão poderoso que não necessita de dizer, oh, Jesus já vem, oh, Jesus vai vir ao ano 2027, oh, não, vai vir 2031, não, e aí vão marcando fechas. E aí, agora, hermanos, se você vai ao YouTube, a las redes sociais, há montão de predicadores, não um, não dois, montão de falsos profetas marcando a fecha para a venida do Senhor. Então, meus hermanos, quero deixar bem claro, lendo isto, de que nós não estamos autorizados a marcar a fecha de la venida do Senhor, pero aunque não podemos e nem sabemos, porque Jesus dijo que nomás o Padre sabe o dia de la hora, pero aí há outro detalhe também, antes de ir adelante. Quando a Bíblia menciona isto, hermanos, há uma versão em inglês que é muito interessante, Old English Version, que é uma versão antiga em inglês. Aqui tenho o texto, diz assim: But that day and hour no man make know. Quer dizer, de aquele dia e hora, nenhum ser humano pode saber. Quer dizer, nem os ángeles, nem Jesus, pero solamente o Padre. Que significa isto? Pero este dia e hora, nadie os dá a conhecer, nem Jesus, nem os ángeles, sino o Padre. Esta é a tradução que me cai mais correta. ¿Por quê? Não está dizendo como esta Bíblia lo traduz, não? Pero de aquele dia e hora nadie sabe, nem Jesus, nem os ángeles, só o Padre. Pero aí nos cai raro, porque me pergunta assim, se Jesus está com o Padre, como que Jesus não sabe o dia que vai vir? E se os ángeles estão junto com Deus, allá em el cielo, e como não podem saber isto? Pero então esta versão resolve este problema, porque diz claramente, pero este dia e hora, nadie os dá a conhecer, nem o Hijo, nem os ángeles, sino o Padre. E aí cai bem, porque eu pudiera ir com o livro Primeiros Escritos, Conflito de los Siglos, Evento de los Últimos Dias, quando a voz de Deus, hermanos, retumba em los cielos, el dia e a hora de la venida de Jesus, e dá a conhecer a igreja. Então é o Padre que menciona, e isso, meus hermanos, é interessante aqui, a página 285, diz assim, este mesmo livro, Primeiros Escritos, diz assim: Pero havia um claro de persistente esplendor, de donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto, abriéronse los sepulcros, y a los que habían muerto, teniendo el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados. Aquí pudiera seguir leyendo, la voz de Dios
suena, hermanos, como un terremoto, brum, y eso tembla la tierra, se abren las sepulturas, y los justos entienden, los impíos toman como un trueno, pero los justos entienden que es el día y la hora de la venida de Jesús. Pero ese es otro tema, no voy a entrar ahora, pero lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros no necesitamos estar buscando la concordancia de esto, la concordancia del otro, a ver cuál es el tiempo de la venida del Señor, porque no nos interesa saber, porque el Padre nos va a decir. Dios el Padre nos va a decir. Por tanto, ni siquiera tenemos que tener la preocupación de saber el día y la hora de la venida del Señor. Pero, hermanos, nosotros tenemos que prepararnos para el tiempo de su venida. A ver si me expliqué. Yo ya leí que yo no puedo marcar el día y la hora. No voy a ser probado por eso. Pero nosotros debemos velar y orar para prepararnos para la cercanía de su venida. Por eso, hermanos, dice que Satanás sabe. Ele não sabe o dia e a hora, porque nem os ángeles do céu não sabem, mas ele sabe que está chegando o tempo. Porque Deus tem um programa e o inimigo estuda o programa de Deus. A ver, hermanos, a Bíblia lo tem bem marcado. Abra comigo a Bíblia em Gálatas, capítulo 4, e ao versículo 4. Diz assim o apóstolo Pablo em Gálatas 4:4, para que você tenha uma ideia de que o calendário de Deus está correndo. Diz assim: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. A ver, ¿qué leemos, hermanos? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿De qué está hablando Pablo en Gálatas 4:4? ¿Cuál tiempo? Claro que Pablo está hablando, hermanos, el cumplimiento del tiempo profético. Por eso él dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No envió a cualquier hora, a cualquier día, de cualquier manera. Era un cumplimiento profético, porque se cumplía Daniel capítulo 9, de los versículos 24 al 27. Por eso también Jesús, hermanos, aquí en el libro de Marcos, cuando empieza a predicar, el libro de Marcos registra el capítulo 1, Marcos 1:15, dice así: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿De qué está hablando Jesús? Que el tiempo se ha cumplido. Ese fue su primer sermón. E alguns me dizem assim, ¿por que você predica solo de profecia? ¿Por que não predica outros temas? Porque esse era o tema predileto de Jesus. Ele começou predicando, hermanos, o tempo se ha cumprido. E de que está falando? Que tempo? Era o tempo profético de Daniel. Daniel 9, del versículo 24 al 27, está descrevendo a venida del Mesías e se cumpriu o tempo. 4.000 anos de pecado, desde que entrou a rebelião, e Jesus vino para dissipar a rebelião. Agora escutem isto. Quando leemos o Espírito de Profecia a respeito de los tiempos, temos muita luz. Por isso, hermanos, que temos que estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia, para que podamos mirar, hermanos, a respeito de que tempo vivimos nós outros. E isso já estamos predicando 3 semanas, e já é o terceiro sábado que estamos predicando isso. Pero agora, al ver, hermanos, a destruição de Jerusalém, entendemos, hermanos, que estamos entrando a la pior crise de todos os tempos. E por quê? Porque está terminando o tempo de 6.000 anos. Então, a sierva del Senhor, em el Espírito de Profecia, habla de vários tempos, um grupo de tempos de 4.000 anos hasta a venida de Jesus, e outro grupo de tempo quando termina os 6.000 anos de pecado, completando a semana, por causa que o sábado profético vai ser o milênio, onde vamos passar 1.000 anos em el cielo. E aparecem 6 vezes a palavra 1.000 anos em la Bíblia, a respeito del tiempo que los justos estarán con el Señor en el reino de los cielos. Por tanto, hermanos, 42 veces la hermana White habla la palabra 6.000 años
y 41 veces habla la palabra de 4.000 años. Por tanto, mis hermanos, nosotros vamos a tener ahora el cierre de los 6.000 años. Pero como mencioné, en el libro Primeiros Escritos no estamos colocando la fecha, porque yo estoy mirando y estudiando que varios estão agora marcando a venida do Senhor para o ano 2027. E vai ser um chasco tão grande, porque eu prefiro crer em la palavra de Deus que em la palavra de grandes teólogos. Aunque tem muito conhecimento e tem muitas bases bíblicas que apresentam para isto, pero eu prefiro ir por lo que está escrito. Então, mis queridos hermanos, a palavra 1000 anos está precedida sempre por uma palavra distinta. Por dizer, 13 vezes apresenta a palavra cerca de 1000 anos. Quer dizer, cerca não é algo preciso. Ou quase 1000 anos, que aparece uma sola vez, pero disse quase 6.000 anos. Ou 12 vezes aparece a palavra aproximadamente 6.000 anos, quer dizer, não é preciso, é aproximadamente. E 3 vezes aparece a palavra mais de 6.000 anos. Opa, como? Mais de 6.000 anos? Como pode ser isto? ¿Ya passaram então os 6.000 anos? Não, é que é o contexto que tem que definir, e eu não tenho aqui como ir a este montão de textos e estudar com você, mas quando disse mais de 6.000 anos, se está referindo a Satanás, hermanos, que quando começou a rebelião, que ele se tornou o cabeça da rebelião, hasta agora passaram mais de 6.000 anos, pero isso então se empieza a contar desde quando Satanás estava em el cielo. Então, de aí para cá, já passaram mais de 6.000 anos, quando ele derrumbou a terceira parte de los ángeles. Por isso disse, mais de 6.000 anos. E aparece 3 vezes a palavra. Por isso, hermanos, devemos estudar o contexto e o restante, não? Porque são muitas vezes aparece assim a palavra por 6.000 anos, por 6.000 anos, e aí descreve a rebelião do pecado e a rebelião de los impíos. Por isso, meus irmãos, então, este tema é tão importante, e ao cerco de Jerusalém, temos uma ideia de lo que vai venir agora em esta reta final. Déjame estudar um pouquinho, meu irmão, minha irmã, com você, aqui a respeito do nascimento, del bautismo, de la muerte y de la resurrección de Jesús, porque son 4 palabras. Mira, hablé 4 palabras: nacimiento, como leemos en Gálatas 4:4, y la plenitud del tiempo Dios envió su Hijo. No fue a cualquier momento, fue al momento preciso. Pero después el bautismo de Jesús marca el inicio de su ministerio. La muerte de Cristo marca el cierre de su ministerio, pero la resurrección de Cristo ahora inaugura una nueva etapa quando se abre o santuário celestial. Por isso é importante nós entender tudo isso para não marcar uma data específica, quando em realidade qual fecha vamos marcar ao início, ao meio, ao fim de Jesus. Aqui há um capítulo, hermanos, o capítulo 69 deste livro, 69, chama En el Monte de las Olivas. Capítulo 69, deseado de todas as gentes, dice así: en el Monte de las Olivas. Voy a leer el inicio, la introducción de este capítulo. Dice: las palabras de Cristo, en la página 581. Las palabras de Cristo a los sacerdotes y gobernantes: y aquí vuestra casa es dejada desierta. Habían llenado de terror su corazón. Miren, mis hermanos, esto leí en Mateo capítulo 23. Essas palavras de Jesus: vuestra casa os quedará desierta, llenó el corazón de los líderes de pánico, de terror. Dice así, hermanos, que ellos quedaron afectados por este sermão, pero de nada sirvió, porque não se arrependieron, não cambiaron el curso de la historia, não se humillaron delante del Salvador. Hermanos, llegará el día, más abajo está: chegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Hermanos, humanamente hablando, esto era imposible. Aquellas construcciones eran macizas, sólidas,
pedras gigantescas, tanto que em Mateus 24, que os discípulos estavam maravilhados, o sol reflejava al entardecer, hermanos, aquelas pedras gigantes, era um espetáculo, pero Jesus dijo, esto todo vai ser destruído. Queridos hermanos, dinos, le dijeron, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Entonces, hermanos, estamos mirando que el Señor traza a lo largo de la historia los dos eventos para describir que uno vai ser o símbolo do outro. Mais abaixo diz assim, hermanos, a la misma página diz assim, este discurso inteiro não foi dado solamente para os discípulos, está falando de Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, sino também para aqueles que iban a vivir em meio de las últimas escenas de la história desta terra. Agora lhe hago uma pergunta, se o tema ou o sermão de Jesus foi enviado para mim e para você, devemos predicar isto, sim ou não? Devemos estudar isto, sim ou não? Devemos conhecer isto, sim ou não? Claro que sim. Queridos hermanos, disse que este discurso inteiro é para nós outros também, como era para os discípulos. A la seguinte página 583, disse assim, bem abaixo, Cristo dio a seus discípulos uma señal de la ruína que iba a venir sobre Jerusalém, e les dijo como podiam escapar. Quando vieres a Jerusalém cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha chegado. Entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los montes, e los que en meio de ella, váyanse, e los que estén en los campos, no entren en ella, porque esses são dias de vingança, para que se cumplam todas as coisas que estão escritas. Esta advertência foi dada para que lá recordassem 40 anos mais tarde, em ocasião da destruição de Jerusalém. Os cristianos obedeceram a amonestação e nenhum de eles pereció quando caiu a cidade. Queridos hermanos, esta luz deve ser atendida em el tiempo del fin também. ¿Por qué, mis hermanos? Porque agora, mis hermanos, el enemigo está cercando la iglesia, está cercando Jerusalém e el peligro rondeia, mis hermanos. Entonces, el Señor tiene poder para defendernos desde quando nosotros obedezcamos su santa palabra. A la otra página 585, hermanos, disse algo que me chamou a atenção. Leí todo este capítulo. Agora escucha esto. 585, deseado de todas as gentes, disse, se levantaram falsos profetas que enganaram a la gente. E como la enganaram? Sigo leyendo. E levaram a muitos al desierto. ¿A dónde los llevaron, hermanos? ¿A dónde llevaron los falsos profetas a la gente para engañarlos? Al desierto. E eu pensei, entonces, aí el peligro agora de que vayamos ao campo com pessoas que não são profetas verdadeiros e que não estão fazendo a obra do Senhor como Ele mandou e que nos vão levar para atrapar-nos e para enganar-nos, igual que ao tempo de Jesus. Por isso que não podemos ir agora ao posto de avançada com qualquer pessoa ou de qualquer maneira, porque podemos ser enganados. A Bíblia diz, não uma, não dois, não três, muitas vezes, cuidado que nadie os engane, e vendrão falsos profetas e falsos cristos, e de possível enganariam hasta mesmo los elegidos. Então aqui diz assim, hermanos, leio outra vez, 585, a página, se levantaram falsos profetas que enganaram a la gente e levaram a muitos ao deserto. ¿A quantos levaram? Um montão de pessoas. Magos e hechiceiros que pretendiam ter um poder milagroso arrastraram a la gente em pos de si a las soledades montanhas. Hermanos, se você se acuerda, em el conflito de los siglos, decía, hermanos, que Satanás está preparando-se há muito tempo para atrapar o mundo, através de quê? Del espiritismo. Portanto, hermanos, toda suerte agora de espiritismo devemos abandonar e sair
e sair a um lugar seguro. E você vai dizer, como vou saber quem é um espiritista ou não? É muito sencillo. Não é por quem tem a Bíblia, porque os espiritistas também têm a Bíblia. A única identificação correta para saber quem não é um espiritista é saber se entra com Cristo ao lugar santíssimo. Toda e qualquer pessoa, aunque tenha a Bíblia à mão, uma corbata bonita, pero se não sigue a Jesus ao lugar santíssimo, é um espiritista. Hermanos, esto é sério o que estou falando. Portanto, uma pessoa que não crê na reforma pro salud não está com Cristo ao lugar santíssimo, porque ao lugar santíssimo está a vara, mis hermanos, de Aarón, a vara de almendro e também o maná. Portanto, a reforma pro salud está doblemente reflejada em el lugar santíssimo. Ao lugar santíssimo está a doutrina del sábado, ao lugar santíssimo está o espírito de profecia. Aí está a representação, hermanos, de Cristo como nosso gran sumo sacerdote. E todo lo que nos sigue, toda a reforma, não vai a ter um reavivamento verdadeiro. Isto, mis hermanos, é um falso profeta. Aqui abaixo diz assim, hermanos, Cristo anuncia, na mesma página, 585, Cristo anuncia as señales de su venida. Declara que podemos saber quando está cerca, aún a las puertas. Vou ler outra vez, hermanos. Declara que podemos saber quando está cerca. Mira, a la vez que leemos já que não podemos marcar a fecha, ali e a hora, pero podemos ou devemos saber quando está cerca. Por isso agora devemos, hermanos, preparar-nos e preparar o puesto de avançada e preparar a comida e preparar as condições para quando venga a crise. Disse aún a las puertas, disse de aqueles que veem essas señales, não passará esta geração que todas essas coisas não aconteçam, estas señales han aparecido. Podemos saber com seguridade. Como podemos saber, hermanos? Com seguridade que a venida del Senhor está cercana. El cielo e la tierra passarão, disse, mas mis palavras não passarão. Quer dizer agora que não podemos escutar qualquer sermão, porque se estão marcando fechas, falso. E se não nos prepara para o que viene, falso. Temos que saber com segurança quando está cerca a venida do Senhor. Cada sermão tem que marcar, hermanos, de maneira muito clara, que estamos muito cerca da venida do Senhor, pero a la vez não podemos marcar a fecha de sua venida. O mesmo está aqui, hermanos, a la página 586, disse: quando essas coisas começaram a ser-se, mirad e levantad vuestras cabeças, porque vuestra redenção está cerca. Pero el día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. No los ha revelado. No hay revelación, no hay luz. Esos son tinieblas. Esto, mis hermanos, es falso profeta, es falsa profecía. Más abajo dice, hay quienes aseveran conocer el día y la hora de la aparición de nuestro Señor. Son muy fervientes en trazar el mapa del futuro, pero el Señor los ha amonestado a que se aparten de este terreno. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Y yo conocí hace un momento aquí donde estoy, um hermano que se dice hermano e que queria chegar com nós outros e está marcando a fecha para a venida do Senhor. E quando lo confrontamos e decimos que não estamos em el mesmo equipo, se enojou e agora habla mal de nós outros. Hermanos, que triste que isto está passando agora com pastores que eram de confiança. Eu tinha tanta confiança em um pastor e agora, quando fui ver um tema dele marcando a fecha para 2027. Hermanos, temos que ter muito cuidado, porque aqui diz claramente, hermanos, que eles vienen com um plano bonito, traçando através do mapa do futuro, com detalhes, quem sabe versículos e tantos temas, pero não é certo, hermanos, não podemos saber o dia e a hora da venida do Senhor, pero a la vez devemos com segurança estar preparando-nos para o momento preciso. Dice assim, hermanos, a la outra página 587, en la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, que es el tema que estamos estudiando hoy, Cristo dijo,
E por haber-se multiplicado a maldade, a caridade, está entre colchetes o amor, de muitos se resfriará, mas el que perseverare hasta el fim, este será salvo. Agora escute e ponga atenção. E será predicado este evangelho del reino em todo el mundo, por testemunho a todos os gentiles, e entonces vendrá el fim. Sigo leyendo. Esta profecia volverá a cumprir-se. A abundante iniquidade de aquele dia acha su contraparte en esta generación. Lo mismo ocurre con la predicación referente a la predicación del Evangelio. Antes de la caída de Jerusalém, Pablo, escrevendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio había sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Así también ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse este día. No afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Mediante la proclamación de la verdad, mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor la ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y gran gloria. Hermanos, entonces, en esta página 587 y 588 dice así, que no solamente debemos esperar a venida del Senhor, mirando os terremotos, mirando as enfermidades, mirando a guerra. Ai, Jesus já viene, ai, Jesus já viene, ai, Jesus já viene. Não, não, não. Aqui diz, hermanos, que devemos ir e acelerar a venida del Senhor. E como podemos acelerar? Como podemos participar, mis hermanos? Predicando o Evangelho. Por isso que temos que abrir os puestos de avançada, iniciar, hermanos, los hermanos al colportaje, a la obra médico-missioneira, a dar estudios bíblicos, a hacer campanha, ganhar almas para Cristo. Quantas almas estás trayendo a Jesus? Quantos estudios bíblicos estamos haciendo? Hermanos, todo esto entonces ajuda, hermanos, a acelerar el día de su pronta venida. Y de no hacer nada, hermanos, de nada sirve decir Jesus já viene, porque Jesus não vai venir hasta que el mundo todo, mis hermanos, sepa de su venida. Queridos hermanos, entonces, en esta hora, tenemos que poner atención a la obra, al llamado que el Señor nos hace para este tiempo. Bueno, mi tiempo casi se va, mis hermanos, pero yo quisiera hablar un poquito más de los 6.000 años. Cerca de 6.000 años, dice la Biblia y el Espíritu de Profecía. La Biblia menciona, mis hermanos, que tenemos un tiempo para terminar la obra. Este libro Conflicto de los Siglos que estoy leyendo, dice así a la página 731, el conflicto de los siglos. Dice la sierva del Señor, hermanos, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6.000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gemió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Mira, mis hermanos, estamos caminando para esta hora. Dice así, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre.
já não vai fazer dano a los justos, já não vai poder destruir a natureza, já não vai poder fazer sua obra nefasta. Durante 6.000 anos obrou a seu gusto, llenando de dolor la tierra. Havia gemido, sofrimento, abusos, havia injusticia, pero ahora, mis hermanos, todo el universo vai estar em paz. Pero antes de esto, mis hermanos, antes de esto, Satanás vai intentar, hermanos, llevar a cabo sua obra. Déjame explicar algo, mis hermanos, que está en este libro Conflicto de los Siglos, pero ya no voy a seguir leyendo esto. Pero voy a comentar. Satanás en el cielo tomó la decisión de destronar a Cristo, porque el Padre le tomó a Jesús para participar de su concilio privado. Y Lucifer, cuando era un ángel protector o cubridor, quería tener acceso permanente con el Padre, pero no permitir que Jesús entrase a la intimidad del Padre. Y cuando Jesús fue tomado aparte para construir el proyecto de la tierra y de la creación del ser humano, el Lucifer, mis hermanos, levanta la rebelión porque no fue tomado en cuenta. Y de ahí adelante odia a Jesús. Pero a la vez también Lucifer, como dice Isaías 14 y Ezequiel 28, Lucifer quería colocar su trono, su silla, arriba de la silla de Dios. En otras palabras, su ambición fue tan grande que quería tomar el control del reino de los cielos. Y a la vez, hermanos, como odia a Jesús, él odia a la iglesia. Él odia a los hijos de Dios y quiere matar a los hijos de Dios. Por eso Apocalipsis 12 dice que se airó el dragón y fue perseguir al restante de su descendencia de la mujer, que es el remanente en el tiempo del fin. Ahora, mis hermanos, al leer esto, es algo tremendo lo que dice aquí, hermanos. Y estoy con el Conflicto de los Siglos a la mano, página 722, dice así: Satanás consulta con sus ángeles y luego con esos reyes, conquistadores y hombres poderosos, consideran la fuerza y el número de los suyos y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño comparado con el de ellos y que se lo puede vencer. Hermanos, mire, la estadística es de que la superioridad tiene más fuerza. En el cielo, por decir, la Biblia menciona que 1/3 de los ángeles cayó en rebelión, pero 2/3 permanece al lado de Jesús. Por tanto, Jesús con 2 ángeles en contra de Satanás, con 1 ángel apenas, logra desbaratarlo. Pero ahora la idea de Satanás, hermanos, conforme el texto que leí, en el conflicto de los siglos, es que a la batalla final, el enemigo, hermanos, después del milenio, al ver aquella multitud de impíos de todos los tiempos, hombres grandes, gigantes, los antediluvianos, hombres poderosos, si usted lee toda la página aquí, como Napoleón, como estos hombres de guerra, hábiles artífices, fabrican armas de guerra, y ellos, mis hermanos, ahora organizan una campaña, no sé qué tanto tiempo va a tomar, para producir este ambiente de armas de guerras, quien sabe también de armas de terrorismo. Y de esta manera, hermanos, dice así que ellos toman una decisión al ver que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, tiene poca gente en comparación con el número de los impíos, y van a rodear la ciudad santa, cercar la ciudad santa, como Roma cercó a Jerusalén, para destruir el pueblo de Dios. Y leo lo que está escrito aquí: por orden de Jesús, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. Queridos hermanos, entonces el enemigo quiere destruir la iglesia, quiere destruir el pueblo de Dios, quiere destruir el gobierno de Dios y posesionarse de todo. Dice que en este momento, mis hermanos, ellos rodean la ciudad. Aquí dice, circundan la ciudad y se preparan para el asalto. Queridos hermanos, voy a terminar este temario diciendo de que Dios
Ahora, mis hermanos, no permite que Jerusalém sea destruída. De dentro de la nueva Jerusalén, mis hermanos, vamos contemplar como el poder de Dios, mis hermanos, ahora vai ser reivindicado. Dice, hermanos, que de repente cuando la ciudad santa es cerrada, pero los muros son transparentes, en este momento, a la página 724 del libro Conflicto de los Siglos, dice, por encima del trono se destaca la cruz. Y como en vista panorâmica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de salvación, el humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y a la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes. Las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía del Getsemaní, bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esta noche de horror, el preso, resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios, presentado com visos de triunfo ante Anás, obrigado a comparecer em el palácio del sumo sacerdote, em el pretório de Pilato, ante el cobarde e el cruel Herodes, ridicularizado, insultado, atormentado e condenado à morte. Todo está representado a lo vivo. Queridos hermanos, quando Satanás rodeia la ciudad santa, la nueva Jerusalén, aparece un trono que se eleva y ahora hay una proyección como un proyector y todos tienen que contemplar y empieza la caída del ser humano, empieza el horror del pecado y aparece cada escena hasta que Jesús nace y conforme, hermanos, el plan divino, ahora la obra de Satanás vai ser desbaratada y el enemigo, hermanos, dice aquí, ya no tengo tiempo de leer todo, mirando todo eso, no puede desviar los ojos, los demonios no pueden desviar los ojos, los impíos tienen que contemplar cada escena de la vida y la muerte del Salvador. Queridos hermanos, y cuando todo termina, ahora, mis hermanos, nosotros dentro de la ciudad santa también contemplando todo esto, y los impíos y los demonios contemplando esto, y los ángeles y los mundos que foram preservados del pecado porque obedeceram a Deus, todos contemplando, hermanos, que a batalha, a guerra cósmica está terminando. Em este momento, mis hermanos, todos tendrán que arrodillar-se. El mismo enemigo, dice el libro Conflicto de los Siglos, ele tem que arrodillar-se e declarar que Deus é justo, que Deus é amor, que o governo de Deus é puro e verdadeiro. Todo el universo, incluyendo los impíos, todos daremos honra y gloria al nombre de Jesús. Por tanto, mis hermanos, en aquel momento, aquellos sacerdotes, aquellos que le llevaron al Señor, hermanos, a la cruz, tendrán que ver, hermanos, el resultado de su decisión. Aquellos pastores que no predicaron la luz, aquellos que no hicieron obra misionera, aquellos que robaron los diezmos y las ofrendas que eran de la obra de Dios, todos tendrán que dar cuenta ahora, hermanos, en este momento y declarar de que Dios fue verdaderamente justo con cada ser humano en el universo. Por tanto, el cerco de Jerusalén, hermanos, es una idea de cómo el Señor va a revertir. Ahora ya Roma no puede colocar su bandera de rebelión, de apostasía, porque la bandera de Cristo va a ser levantada para siempre. ¿Le gustaría a usted ser parte del reino de Dios? ¿Le gustaría hoy usted tomar una decisión de entregarse a Jesús, de obedecer su palabra, de hacer su obra, de hacer su voluntad, de guardar su ley? Querido hermano, querida hermana, la puerta de la gracia está por cerrarse.
Estamos, mis hermanos, aqui tenho vários textos todavia, vamos seguir predicando esse tema. Estamos delante de la crisis mais terrível de todos os tempos, pero como tenho aí escrito, Jesus vai entrar ao campo de batalha, Ele vai estar com nós outros, Ele é nosso Salvador, Ele é nosso irmão maior, Ele é nosso sumo sacerdote e Ele se responsabiliza por nós outros. Eu quero invitar-lhe a que venga ao Senhor, entrega tu vida, tu coração a Deus. Coloca su ombro en la obra de Dios, apoya esta obra que estamos haciendo para el Señor. No estamos aquí para agradarnos a nosotros mismos o recibir aplauso o agarrar dinero y enriquecer. Estamos aquí para llevar adelante el reino de los cielos, para abreviar, hermanos, esta obra de sufrimiento, de injusticia en este mundo caído. Y por eso pedimos, venga con nosotros, amemos al Señor y obedeçamos su palabra. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, y que podamos terminar a obra de Deus. Vamos orar e com reverência vamos adorar nosso Criador. Amado Padre que estás nos cielos, graças, Senhor, porque o conflito cósmico vai terminar. E aunque Satanás intenta destruir nuestro Salvador, não pode. Aunque o inimigo intenta destruir su reino, su lei, não pode. E aunque intenta destruir su pueblo, não pode, porque tu nos guarda. Oh, Senhor, graças, muitas graças por conhecer esta luz. Bendice a mis hermanos, bendice tu pueblo, bendice los líderes de la iglesia, bendice tu obra, Senhor, e prepara-nos para tu reino, porque nunca mais se levantará o pecado, jamás. El reino de los cielos será dado a los santos del Altísimo. Glória a tu nombre, Senhor. Te adoramos e te agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amém.